Essa noite, hoje, a gente traz um convite. Vamos falar de algo que é assim. Eu abro no LinkedIn, falando da NR01. Parece, sabe quando tá grávida? Que aí tudo você vê tá grávida, tudo. Agora aqui abre o Instagram, NR01. Então, hoje a gente conversou, essa live é uma parceria da Intuito com a Evolução Humana. São duas consultorias aí focadas em treinamento e desenvolvimento. Então, hoje a nossa proposta é falar da NR01, mas também trazer alguns blocos do que a gente foi refletindo, do que seria relevante. Peço desculpas, nós não vamos aprofundar tanto em alguns detalhes, porque se isso for, a gente começa a trazer outras lives, ou até virar alguma outra proposta de workshop ou treinamento. Mas hoje o nosso bloco é falar primeiro do contexto, o porquê, né, dessa mudança, e esse traz muito esse olhar do Rodrigo, que é o nosso engenheiro da área de segurança do trabalho. Então, falar uma breve pincelada da NR, o que é, do que vive, do que se alimenta, né, a gente brinca, mas falar um pouquinho da parte da NR e do PGR. E também a gente separou dois outros pontos, que primeiro é a área de segurança psicológica, né, o tema de segurança psicológica. A Yolanda depois vai falar, não é um tema assim tão novo, mas é algo que está sendo mais abordado, e a gente entende que esse tema está totalmente conectado. Acho que agora, primeiramente, principalmente eu que sou da área de RH também, a Yolanda e a Mari, estamos assim felizes, porque acho que pela primeira vez o RH, as a parte de comportamento está começando a conectar muito forte com a parte de segurança do trabalho. Isso tem a ver um pouquinho até do que o Rodrigo vai falar desse contexto, né? Então, estamos felizes de agora estar podendo falar sobre comportamento, sobre liderança, falando de segurança. Então, também a Ilana vai trazer um pouquinho desse olhar de segurança psicológica e o que isso tem relação também com os riscos psicossociais. E um outro ponto que eu acho que também é fundamental, que eu acho que também é um pulo do gato dessa conversa, é falar de cultura. O que cultura tem a ver com a NR01? Então, o que uma cultura reflete em riscos psicossociais? Então, acho que também é um tema bem bacana. Então, são os nossos três grandes blocos aqui. E antes de começar a falar, eu quero trazer até alguns dados antes para a gente começar esse esquenta aqui com esse bate-papo, com esse bate-bola que serão com os demais, tá? Então, eu peguei alguns dados para a gente analisar um pouco do contexto do Brasil. A gente está falando que em 2024, estou pegando a minha cola aqui, Tranquilo. mais de 472 mil trabalhadores foram afastados devido a transtornos mentais, tá? E esses dados, gente, pasmem, ele dobrou na última década. A gente fala, as principais causas têm sido a ansiedade, a depressão, com destaque principalmente o estresse crônico do trabalho. 63% dos afastamentos foram das mulheres, e isso tem muito a ver ainda com essa questão, não é a pauta aqui do tema, mas da sobrecarga, essa desigualdade ainda dos ambientes corporativos. E também uma pesquisa nacional revelou que 86% dos trabalhadores brasileiros já sofreram algum impacto mental por causa do trabalho, seja com estresse, insônia ou crises. E ainda 31% dos profissionais não fazem nada para cuidar da saúde mental, tá? Sendo Correto. esse um dos maiores, sendo isso relativamente ainda com as pessoas negras. Então, gente, por que eu estou trazendo esses dados? Para dizer que a mudança da NR não veio por acaso, tá? Está vindo baseado, sim, por uma necessidade. Nós sabemos aí, como consultoria, que muitas empresas, não vou romantizar e achar que muitas empresas estão indo por questões mais de entender que isso é importante, muitas estão indo por uma obrigatoriedade. Isso não tem, acho que isso é o primeiro passo, mas acho que é importante fazer, já fazer pelo menos um feijão com arroz bem feito. E então, com base em tudo isso, vamos conversar. Para quem ainda não sabe, quem acompanha a nossa rede, tem pessoas da RH, tem empresários, tem o pessoal da área de segurança do trabalho. Então, principalmente porque para quem é da área de segurança do trabalho conhece um pouquinho, mas Rô, vou deixar também que você se apresente. Mas o que é a NR, como é um pouquinho do histórico, né? E por que a NR01 teve essa mudança? Traz uma explanada aí da NR01. E depois, se você puder amarrar com o PGR também. Tranquilo. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo, sou engenheiro de segurança do trabalho. Tenho experiência aí de 12 anos no mercado, atuei um bom tempo como técnico e acho que uns 7 anos como engenheiro de segurança
do trabalho, né? Então, dando uma explanada aí da NR, como que ela surgiu, como que aconteceu até chegar hoje na parte psicossocial. Então, o Brasil, primeiramente, ele faz parte da OIT, que é a Organização Mundial do Trabalho, desde 1919. A OIT ela dá padrões, né, para o mundo inteiro aí para criar as suas legislações trabalhistas e periodicamente tem algumas convenções a nível mundial que trata referente à segurança do trabalho, à segurança dos nossos colaboradores. Hoje, dentro da OIT, tem mais ou menos de 180 a 200 países que fazem parte, tá? No Brasil, as NRs elas surgiram em 1978, através da CLT, né? Que eram nossas leis trabalhistas, do artigo 54 ao 201. Então, com base nisso, começou a parte de segurança e medicina do trabalho, e aí começou a voltar para a saúde do colaborador. E aí a NR1 foi a primeira a ser escrita, ela fala das disposições gerais. Em 1978 foram escritas as primeiras 28 normas regulamentadoras. Dentro da norma regulamentadora de número 1, a gente fala do Programa de Gerenciamento de Risco. O que é esse Programa de Gerenciamento de Risco? A gente vai averiguar o ambiente da empresa e ver os riscos que os nossos colaboradores estão expostos ali, seja ele físico, químico ou biológico, né? Após um tempo, acho que por volta dos anos 2000, deu uma sucinta voltada para a parte ergonômica. E dentro da parte da ergonomia, citava um pouquinho da parte psicossocial, mas não era padrão, né? Ainda não era cobrado referente a isso. E onde surgiu esse olhar mais clínico, mais criterioso para a saúde mental? Após a pandemia da Covid, né? Teve um impacto aí na vida de todos, de todo mundo, principalmente dos colaboradores, principalmente quem estavam em linha de frente, mas também quem atuou ali de home office também, né? Porque ficava preso àquela rotina, aquela loucura. E aí, após isso, teve uma convenção, a OIT começou a olhar com um olhar mais clínico e criterioso para a saúde mental. E aí, no ano passado, em 2024, eles dão esse parâmetro para todo mundo, para começar a adicionar a parte psicossocial. E aí, aqui no Brasil, em 2024, através da NR1, foi citado nas últimas 6 linhas ali, que seria obrigatório a gente fazer a parte psicossocial, cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. O prazo para essa adequação seria agora dia 26 de maio, mas hoje o Ministério do Trabalho teve uma reunião e talvez pode dar uma alteração no prazo aí para poder fazer essas adequações, tá? E aí, conforme ela fala referente à parte psicossocial, nada melhor que isso do que nossos psicólogas e psicólogos do Brasil para fazer esse levantamento, porque eles têm a habilidade, eles estudaram 5, 6 anos, né, para estudar a mente. Então, assim, para criar realmente uma equipe multidisciplinar, com um olhar mais clínico, mais criterioso, né? E a gente somar e casar esses conhecimentos para a saúde laboral aí, né? Pode falar. Não, pensei que tinha alguma É pergunta. que eu não estava vendo. E aí, fala um pouquinho do PGR, que aí eu já tenho até uma dúvida que alguns clientes, eu quero até colocar aqui, Isso. tá bom, legal, tem. Para que serve, então? Para quem não sabe, alguns leigos, o que é o Beleza. PGR, então? Então, o PGR é um programa de gerenciamento de risco que o engenheiro de segurança do trabalho ele faz, né? Então, ele vai com uma equipe técnica, junto com um técnico de segurança do trabalho, ele vai analisar todos os ambientes da empresa para ver se existem os riscos, né? De acordo com cada cargo, ele vai escrever os riscos. Então, pode entrar risco químico, físico, biológico, né? E hoje, com a obrigatoriedade da legislação, a partir desse ano vigente, terá que entrar os riscos psicossociais, né? Então, a partir do momento que eu faço essa avaliação, que eu crio esse programa de gerenciamento de risco, que eu faço a descrição de todos os cargos e dos riscos que eles estão ali expostos, eu mando esse documento para o médico, né? E o médico ele vai fazer o PCMSO. O que é o PCMSO? Ele vai descrever todos os exames que esses colaboradores têm que fazer de acordo com a função, né? E para que tudo isso? Para a gente poder fazer a manutenção da saúde.
Então, dentro do programa de gerenciamento de risco, eu vi lá que como que funciona para quem recebe salubridade. Então, a gente vai ver um ambiente com ruído, né? A gente tem que mitigar, a gente tem que acabar com esses riscos para a saúde do nosso colaborador. Então, está com ruído muito alto. Primeiro momento, eu identifiquei lá, coloquei no programa de gerenciamento de risco, eu tenho que mitigar esse risco. Então, eu vou tentar enclausurar com o EPC, com o equipamento de proteção coletiva. Enclausurei, o barulho persistiu. Vou colocar o EPI. Coloquei o EPI, insistiu. Aí entra insalubridade e periculosidade. Então, dentro do programa de gerenciamento de risco, está escrito tudo isso, né? Através de uma matriz de risco, a gente pode criar também um grupo homogêneo, de acordo com as funções que ocupam o mesmo ambiente, para fazer toda essa descrição. E com isso, houve a necessidade também hoje da gente fazer essa matriz de risco referente ao psicossocial. Então, para fazer essa avaliação, a gente vai fazer uma avaliação com a equipe multidisciplinar dentro das empresas, principalmente com psicólogo, fazer uma investigação. Após as meninas psicólogas fazerem essa investigação, elas mandam para mim, e aí eu entro no programa de gerenciamento de risco e crio esse anexo aí referente aos riscos psicossociais, né? Então, ele pode ser, talvez algum ambiente ele pode ter por burnout, como por exemplo o telemarketing, que a gente trabalha com muito ruído, com muita pressão. Então é um índice que a pessoa já trabalha ali mais ou menos no limite. Então a gente pode colocar no programa de gerenciamento de risco um possível risco psicossocial. E aí depois a gente faz essa matriz de risco para ter o qualitativo e o quantitativo. Ah, e por que, então, agora que o Rô trouxe essa palhinha, como, então, aí que entra agora a metodologia. Hoje, como ele trouxe, quando a gente fala de outros riscos, né, Rô, por exemplo, da parte de ergonomia, eu sei que vocês utilizam equipamentos para avaliar ruído. Quando a gente fala dos riscos, eu queria que você trouxesse, que aí depois eu até vou colocar, que aí eu começo a amarrar um pouquinho com o trabalho da psicologia, mas as principais ferramentas, porque como eu mapeio esses riscos? Então, aí que entra aquelas avaliações de clima, as entrevistas. Conta um pouquinho as ferramentas que hoje a gente consegue para conseguir mapear esses riscos. Os riscos psicossociais, né? Isso. Isso. Então, assim, através da parceria com nossas psicólogas, né, foi desenvolvido algum questionários também, com base no questionário de Copenhague, que a gente consegue identificar se esse vai ser entrevistado os colaboradores, e aí a gente consegue identificar os possíveis riscos que ele está tendo dentro da empresa. Mas o mais importante desse questionário é para identificar o quê? Se tem alguma patologia psicossocial ali instalada ou uma predisposição, se ela está ocorrendo de acordo com as atividades laborais que ele está exercendo, ou se essa patologia vem de fora, porque assim, com a nova visão da segurança do trabalho, a gente tem que enxergar o colaborador como um todo, né? Então, assim, não só que, por exemplo, como a Vivi, que trabalha 9 horas dentro da Intuito, né? A Vivi tem a vida particular que impacta diretamente aí dentro desse ambiente. E aí ter esse olhar clínico e criterioso e o apoio dos nossos psicólogos é fundamental para gerar essa matriz de risco dentro do programa de gerenciamento de risco, porque elas vão conseguir identificar, com o olhar clínico delas, se essa patologia está sendo desenvolvida pelo ambiente de trabalho, pelo estresse, pelas grandes demandas, ou se talvez seja um problema particular ali. Mas a gente também tem que ter ações dentro da nossa empresa como um todo, porque, como eu falei, essa trabalhadora faz parte da atividade dessa empresa. Boa. Então, aqui, gente, o que é feito hoje? Então, acho que é importante falar, esse é um trabalho feito tanto pela Intuito como a Evolução Humana. Aproveito para falar que o time da Evolução Humana, a Beve e a Ângela, estão aqui conosco. Inclusive, coloquem as dúvidas no chat que surgirem, que a Ângela está comigo aqui, conectada no WhatsApp, ela vai me passando também, para ir respondendo. A gente vai passar uma prévia um pouquinho dos principais temas, mas coloquem as dúvidas, porque tem bastante, tá? Para a gente ir respondendo vocês ao longo da live. E se não der, a gente guarda ou coloca o e-mail aqui para a gente mandar depois a resposta por e-mail, ou a gente pode virar até uma pauta aí para a próxima live. E ponto importante. É feito o quê? A gente aplica, então, as entrevistas, como o Rodrigo falou, todo esse trabalho é feito com a opção de pesquisa de clima, tem a entrevista de Copenhague, é importante que existem várias dimensões aí que é composta nessa pesquisa para a gente conseguir avaliar desde liderança,
se é um ambiente de assédio, se tem sobrecarga, tá? Então, tem diversas ferramentas e, como o Rodrigo falou, é importante, sim, o papel do engenheiro da área de segurança do trabalho, só que agora a gente tem esse segundo papel, que é a área de psicologia, tá? Por quê? Porque aí elas que têm esse olhar para conseguir determinar e auxiliar o engenheiro na hora de montar o PGR. E aí, até para a gente fechar essa caixinha, que eu vou trazer, eu quero entender um pouquinho também agora esse olhar da psicologia, pô, a pergunta que já me fizeram. Claro. Bom, eu tenho, agora vai ser estendido, aparece, né? Então, fofoca do dia, talvez tenha Uhum. mais um time para as empresas conseguirem fazer essa implementação, mas muitas dúvidas é, eu já tenho PGR, eu já tenho os meus PGRs implementados dos outros riscos, que é o de acidente, risco biológico. Físico, E físico agora, como biológico. é que funciona? A gente faz o quê? Conta um pouquinho que é feito esse anexo, né? Esse extra só focado em risco psicossocial. Isso, então pode ser feito esse anexo, né, voltado só ao risco psicossocial. Então a empresa vai lá, faz esse questionário, aplica. Eu gosto muito de dar um treinamento, primeiramente, para a liderança e para os gestores e para os colaboradores, para eles entenderem o momento que nós estamos passando, da importância desse questionário, do cumprimento aí. E aí a gente entra fazendo essa parte. Então entra aplicando o questionário. Esse questionário ele vai identificar os riscos. A gente consegue fazer um mapeamento epidemiológico ali da empresa, até para entender referente a atestados, porque que determinado ambiente ali, ou setor está dando mais atestado, está com um número de absenteísmo um pouco maior. E aí, a partir do momento que a gente faz todo esse mapeamento, que a gente entende tudo isso, aí eu vou para o PGR e faço a matriz de risco para poder quantificar e qualificar esses riscos psicossociais, seja ele médio, moderado ou de alta intensidade ali. Tá? Boa. Tá ótimo. E agora vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta para a Yolanda. A Mari, gente, ela também é psicóloga, mas a Mari ela vai falar também desse olhar muito de head de RH e essa pessoa que traz de cultura. Então, falando um pouquinho agora do que o Rodrigo trouxe, eu queria primeiro, eu vou falar para a Yolanda, aí você também se apresenta, eu ainda não vou falar de segurança psicológica, mas também uma pergunta que eu separei, e como, com essa mudança de foco, como é que a psicologia entra nesse cenário? Tá? E depois eu vou escutar um pouquinho da Maria, onde o RH entra nesse cenário, mas falando desse olhar de psicologia. Tá bom, perfeito. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Yolanda Medeiros, eu sou psicóloga, sou consultora de carreira. Trabalhei também muitos anos em RH, então tenho essa visão também do lado corporativo. Mas o que eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o papel da psicologia, né? Eu acho que pós-pandemia a gente começou a prestar mais atenção nessa temática de saúde mental, porque ela sempre existiu, ela Sim. sempre foi uma pauta, mas ainda tinha muitos tabus, né? As pessoas tinham medo de falar, com receio, né? Eu lembro que quando eu fazia psicologia, as pessoas tinham vergonha de falar que fazia terapia. Hoje não, hoje eu brinco que é moda, né? É É. artigo de luxo, todo mundo gosta de falar que faz terapia, que está se cuidando. Então, é uma temática que ficou muito alta. E agora, com essas mudanças da NR1, o que eu entendo, assim, é que a psicologia ela passa a ter um papel estratégico dentro da organização. Ela começa a entender que trabalhar a saúde mental para o colaborador é importante para a própria empresa. Não é só para manter um benefício, um bem-estar para os colaboradores, né? Mas é muito relacionado a como que eu mantenho um ambiente saudável, um ambiente produtivo, quanto também posso trazer mais resultados para a companhia, mas de uma forma que seja saudável e sustentável para as pessoas que estão ali, né? Então, a gente começa a trabalhar de uma forma mais ativa na identificação, na prevenção e na mitigação desses riscos que podem causar algum tipo de estresse crônico, burnout, assédio moral, ansiedade, qualquer tipo de empecilho ali ou de riscos, né, que podem agravar a saúde dentro do colaborador, dentro da organização. Boa. E aqui eu acho que eu trago, tem muitos clientes que eu quando atendo aqui, que eles sempre, quando a gente fala, gente, algo assim que é frequente, boa parte, seja para fazer esse parte, seja para fazer qualquer treinamento, está envolvido muito a questão de saúde emocional. E quando eu pergunto, todos os clientes eles já possuem aquele canal,
sabe o Disque Psicólogo? Que isso é Uhum. até uma ferramenta do próprio convênio, né? Um benefício que o convênio traz. E por incrível que pareça, a aderência é super baixa. Por quê? Quando a gente fala do aletramento sobre as questões de saúde mental, é que ainda existe, eu acho que aí entra esse papel, essa mudança, tabu, essa vergonha, esse achar que ainda essa questão de saúde mental não é para mim, não sou eu que estou vivenciando, às vezes espera, muitas vezes cair num burnout, né? Então, completando até um pouquinho o seu olhar, Yolanda, eu espero muito que assim que surgir, que todas as empresas fizerem, né, pelo menos o seu feijão com arroz bem feito, que é para implementar a NR01, mas que aumente de fato essas ligações, porque de fato as pessoas estão entendendo que delas se cuidarem, como o Rodrigo falou, nem sempre às vezes são aspectos corporativos. Existe um momento, às vezes a pessoa está se divorciando, está com problema em casa, e isso reflete na empresa. E ela usar esse recurso que eu vejo que a aderência é muito baixa, porque ainda falta o aletramento sobre questão de saúde emocional, sabe? Sim, com certeza. Mas eu acho que o que é interessante, Vivi, é que com essas mudanças na NR1, a empresa ela passa a ser um agente transformador também disso. Ela não, antes, né, tinha assim, se o colaborador tem um problema de saúde mental, é problema dele, ele tem que procurar ajuda, ele tem que resolver. E agora, a partir desse momento, a empresa ela passa com uma coparticipação, vamos dizer assim, onde como empresa eu tenho que colaborar, eu tenho que incentivar, eu tenho que ensinar, e eu tenho que também ter um ambiente saudável para esse colaborador, porque a gente, acho que ao longo dos anos e com o capitalismo, isso foi se perdendo, né? Muito, tenho que entregar resultado a qualquer custo, e a ideia da NR1 é não deixar de entregar resultado, eu manter um resultado, mas eu garantir que a minha equipe vai estar boa, vai estar bem, né? Até porque, se a gente para pensar, uma empresa é composta por pessoas, né? Nenhuma empresa vai Certeza. entregar resultado se não tiver ninguém trabalhando lá. Então, é muito de como que eu preservo o meu bem mais precioso, o meu recurso mais valioso dentro da organização, que são as pessoas, né? E aí ter esse olhar e esse cuidado com as pessoas vai ser fundamental. E aí fala um pouquinho quais são os principais fatores aí que envolvem, então, os riscos sociais. Quais são as principais influências aí que pode afetar? Tá bom. A norma ela traz atenção para alguns fatores específicos, né? E que eu acho que é bem interessante, porque alguns deles é bem comuns, então as empresas vão ter que olhar com mais atenção e mais cuidado, e eu acho que vai ser muito benéfico para as pessoas, né? Então, a sobrecarga de trabalho é uma delas, né? Que hoje é um tema que muitas pessoas reclamam, trazem essa temática. Eu que estou no consultório e que atendo consultoria de carreira, é um tema que as pessoas estão muita sobrecarga, faço trabalho de 2, 3 pessoas, então esse é um tema que está em voga. A falta de controle de autonomia, né? Então, às vezes, ter alguém ali muito gerenciador, muito microgerenciador, a pessoa não tem autonomia para desenvolver o trabalho dela, tem uma pressão muito forte, metas muito excessivas e até irrealistas, né? Ali. Ambiguidade de papel, então a pessoa não ter clareza em qual é o papel dela, o que ela faz, qual é a função. A falta de reconhecimento, então também um ambiente onde a pessoa trabalha, onde ela entrega um bom resultado, mas não tem essa troca, né? Essa via de mão dupla. Questões também de isolamento social, então pessoas que ambientes ou grupos, né, que tem algum tipo de isolamento que pode causar algum tipo de questão mesmo de saúde mental, assédio moral ou assédio sexual, que eu acho que já era um tema muito forte nas empresas, né, e veio muito forte nos últimos anos, mas esse também é um dos fatores que os riscos psicossociais vai olhar, né? E ambiente que é muito punitivo, que tem um medo muito constante. Sabe aquele lugar onde as pessoas têm medo de falar, têm medo de rir, têm medo de ser mandado embora o tempo todo, por conta, né, dessa pressão muito grande de ser um ambiente onde as pessoas não se sentem confortáveis. E infelizmente existe muito, né? E conflito também entre os valores pessoais e cultura da empresa, né? Se tem algum tipo de divergência. Então a gente vai avaliar um pouco de tudo ali dentro daquele ambiente, vários riscos e podem colaborar ou incentivar diretamente ou indiretamente alguma questão de saúde mental desses colaboradores.
E aí eu vou trazer aqui um exemplo quando você fala justamente dessa questão do assédio. Gente, assim, que aí agora eu já vou até para a próxima pauta, que é para falar de cultura, mas Sim, às vezes, e o quanto isso tem influência. Gente, a gente faz alguns projetos, principalmente na parte de obra civil, e um dos aspectos que muito se pede hoje quando falar de assédio, é falar sobre comunicação. E para eles, principalmente aí o Rodrigo está aí comigo, ele pode me confirmar, né? O pessoal da obra civil tem muito, e é cultural deles, essa troca, né? Essa fala, às vezes é o caixa d'água, é o buiú, é o sim, cabeção, é o corno. E assim, e tem isso, e é cultural. é cultural. E eles não percebem. Então, às vezes, quando a gente fala isso para eles, não, mas nossa, o fulano não liga. E já tive casos, gente, que o fulano era o corno para lá, corno para cá, e o corno terminou que ele, de fato, ele estava tendo um problema em casa, e logo depois de um DDS, né, ele terminou se enforcando. Então, assim, ele não falou, e é um pouquinho que a gente vai falar da parte de segurança psicológica, mas ele terminou se suicidando porque ele estava passando por isso e era uma brincadeira entre os colegas. E não se percebia porque era cultural. Outro ponto também era a piada. Fulano, e ele já, uma vez teve um que enfiou a garfada lá e machucou, veio até a machucar feio o outro colega por conta de piadinha. E aí, até trazendo um pouquinho, você vê que é tudo muito. Acho que está chateando, né? Acho que são. Eu que Tá. estou chiando? Rodrigo, É o meu que está chiando? Não. sim. Tira do fone, Vivi. Hã? Tenta tirar do Eu? fone. Eu tô Muta o vendo. seu fone para a gente identificar se é realmente. Tenta ver se vocês conseguem fechar. Ó, fecha aí o áudio de vocês. Vê se você consegue, né? Eu não consigo, porque você que tá como a mestre. Mas acho que ele aparece. Vocês conseguem fechar o áudio de vocês? Melhorou. Melhorou. Acho que não sei se bom, e aí falando um pouquinho, bom, melhorou, dá para ouvir? E aí falando um pouquinho como questões culturais têm relação, e aí agora eu vou pedir para a Mari se apresentar. Eu não sei se eu consigo Ok. fechar o áudio de vocês, eu não o vejo. Bom, eu sou Mary Queiroz, sou. Mari, se apresente e fala o quanto a cultura tem relação e agora conecta com a NR. Ok. Eu sou Mary Queiroz, sou psicóloga, já atuei na área de RH em diversos ramos e a última experiência foi como gestora de RH numa instituição financeira e assim a rotina de RH fez parte da minha vida, né? Então, boa noite a todos Boa e a noite. todas, né? A sua pergunta, né, sobre a cultura organizacional e a NR1, né? Então, a, a cultura, ela influencia tudo, né? Decisões, reações, comportamentos. A cultura é o que dita como as pessoas se sentem, como que as pessoas se comportam no ambiente de trabalho. Então, por isso, o RH ele precisa olhar para a cultura com uma lupa. Por exemplo, uma cultura de performance a qualquer custo, que é o que a gente vê muito, né, que só valoriza números e metas, ela pode gerar estresse, burnout, pessoas estressadas, né, pessoas adoecendo. Uma cultura muito hierarquizada, daquele tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, gera medo. E aí as pessoas não falam, não se posicionam, ficam caladas. É um silêncio que pode custar caro. E tem também a cultura, por exemplo, do improviso, que eu vejo muito em empresa familiar ou então que cresceu rápido demais. Então as regras elas mudam toda hora, né?
Hoje pode, amanhã não pode. Então, isso gera uma insegurança, uma confusão, tira aquela sensação de estabilidade, de controle, que são aspectos fundamentais aí para a saúde mental. Então, o primeiro passo é investigar essa cultura com profundidade, né? E aí tem essa questão, né? O que o RH pode mapear, trabalhar isso no dia a dia, né? Nós temos algumas ferramentas que são até poderosas para isso. Por exemplo, as pesquisas de cultura organizacional, que são diferentes da de clima, né? Elas não olham só o estado atual, mas os valores, as crenças que regem os comportamentos na empresa. Também dá para usar grupos focais, que são ótimos para histórias reais, né? Entender o que está por trás, né, do que está acontecendo, entrevistas qualitativas com liderança, com os colaboradores, né, para você capturar os nuances que não estão nos números, né, e analisar os dados de performance, absenteísmo, rotatividade, afastamento, tudo isso diz muito sobre cultura, né? Não sei se eu respondi aí. Eu acho que ela... Oi, a Yolanda está aqui conosco? Eu Não, acho que ela caiu. eu Ai, acho que ela caiu. deixa eu mandar aqui que eu acho que. Ai, deixa eu enviar para ela. Beleza. Então, a cultura diz tudo, né? Ela come a estratégia no café da manhã, né? E por causa disso, a gente tem que ficar de olho, o RH tem que ficar de olho na cultura. Qual é a cultura da minha empresa e criar táticas para observar o que essa cultura está influenciando no impacto psicossocial, né? E aí eu citei esses 3 modelos. Eu gostei muito de. Voltou, Ian. Eu gostei muito desse modelo, porque assim, eu já atendi, eu tenho clientes que são empresas menores, que foram crescendo, e como você falou, essa cultura do improviso, tem essa da alta performance, né? Me fala um pouquinho, primeiro você falou um pouquinho das ferramentas, então acho que até já estou avisando a Karine, que é a nossa cliente, inclusive, está aqui, ela perguntou quais são as ferramentas que vocês indicam para a implementação dos riscos psicossociais. Então, Cá, a gente já vai começar a responder. Uma é a própria avaliação de clima, tá? Mas como? Aí você vai me falando, Mari, falando desse olhar. A avaliação de clima ela é muito momentânea. Ela é Mas muito momentânea, muito pontual, né? Isso. Agora tem a da cultura. Existe uma avaliação que eu consigo. Então, quem está aqui nos assistindo fala assim: nossa, eu quero propor isso para a empresa, eu quero avaliar qual é o meu tipo de cultura. Será que eu tenho uma cultura extremamente de improviso ou a minha empresa tem uma cultura colaborativa? Ou é a competitiva? Existem ferramentas, tá? E conta se tem algum case de, olha, identificamos que a empresa era esse perfil e que isso gerava impacto e que foi feito um trabalho e chegou para esse resultado. Traz algum case só para a gente conseguir tangibilizar. Tá. Assim, ótima pergunta essa sua, né? Existe, inclusive, uma ferramenta que nós, na evolução humana, utilizamos, né? Mas independente disso, eu sempre recomendo, né? Que é uma pesquisa de cultura organizacional do Richard Barrett, que é o modelo dos 7 níveis de consciência, né? O nome pode até parecer complicado, mas o foco dele é muito simples e super poderoso, né? O que ele faz? Ele ajuda a entender quais são os valores das pessoas, quais são os valores que elas enxergam hoje na empresa e quais são os valores que elas desejam para o futuro. Então, aqui que está o pulo do gato. Esse modelo ele mostra se existe coerência entre o que a empresa diz que valoriza e o que as pessoas estão vivendo de verdade, né?
qual o impacto, principalmente para o pessoal do RH, é a entropia cultural, né? Que parece até um termo muito técnico, mas na prática ele mostra o quanto de energia está sendo desperdiçada com medo, com fofoca, com disputa de ego, com insegurança, com retrabalho, com jogo de política, né? Tudo aquilo que mina o engajamento e adoece o ambiente. Para Uhum. te dar um exemplo, na evolução humana, um cliente que a gente utilizou esse modelo, os colaboradores, eles citaram como valores percebidos coisas como controle, culpa, evitar risco, punição pessoal. E qual o resultado disso? O nível altíssimo de entropia. Ninguém criava, ninguém se arriscava, todo mundo se protegendo. Já os valores desejados eram transparência, colaboração, respeito, equilíbrio, né? Ou seja, o time estava gritando uma cultura diferente, mais humana, mais confiável. Então, esse tipo de diagnóstico ele é muito importante para o RH. Né? Ele não fica só no sintoma, ele mostra a raiz do problema. Né? E o mais importante, ele traz a voz do colaborador, traz o colaborador para a conversa, ele valoriza a percepção dele, aponta os caminhos para a transformação cultural. Né? Agora, mudar a cultura, né? Aí as pessoas devem pensar assim, tá, Mary, eu fiz esse diagnóstico, e aí, como é que a gente muda essa cultura? Né? Medindo o que precisa mudar, né? Envolvendo as lideranças, né? Que é o exemplo da mudança que a gente quer, né? E aí a gente está envolvendo estratégias como treinamento, lembrando que sempre cultura a gente não muda só com comunicado, a gente muda com comportamento. E o RH, como é uma área estratégica, é o catalisador disso. Boa. Quando vem, assim, eu acho que pega-se muitas empresas, por isso que eu falo, falar da atualização do NR, muitas empresas ainda vão pela dor, porque a gente vem num cenário muito ainda das antigas, né, autocrático, que é muito manda quem pode, Manda quem obedece, pode. então é muito assim, a gente não sabe ainda. Eu vi em algumas lives, inclusive que a Juliana Bley falava, que a gente ainda não sabe se comunicar. Como é que a gente influencia? A liderança ainda tem muito que é influência baseada no poder, no braço, sabe, mão de ferro. E não, e quando eu falo de uma cultura colaborativa, é como é que eu influencio o meu colaborador, como é que eu trabalho de forma positiva para que ele consiga, de fato, né, fazer o trabalho porque ele acredita, porque tem um propósito, não porque ele tem medo. Eu acho que isso é Exatamente. essa grande virada de chave. E aí a E gente uma falou... coisa importante, Pode só falar. uma complementando, e aí uma coisa importante é deixar muito claro que o papel do RH não é exclusivo, né? Quer dizer, é uma responsabilidade compartilhada, porque há muito esse jogo de empurra, né? Ah, você está com um problema, vai para o RH, vai para o assistente social, vai para, né, as caixinhas, e não funciona assim, né? O líder aí, ele vai perceber na estruturação, né, desse projeto dentro das empresas, o líder ele vai perceber a sua real responsabilidade, não só na cultura servindo como exemplo, mas também na responsabilização das atitudes que devem ser tomadas ali dentro. Boa. E aí o ponto que até perguntaram, então, a Karine, a gente já vai começar a responder suas perguntas, então uma das ferramentas que você pode usar é sim fazer a própria avaliação de clima.
usar, e se for mais profundo, se a empresa tiver a fim de mexer mesmo aí nas engrenagens, fazer essa avaliação de cultura para vocês entenderem que tipo de cultura é a empresa de vocês, tá? E aí a gente também eu vou trazer algumas outras respostas. E tem uma pergunta que falaram: todos os temas sobre segurança psicossocial podem ser resolvidos com treinamento? E aí eu vou falar basicamente, gente, como eu sou da parte de treinamento, educação corporativa, quando a gente olha e vê muito do que a Yolanda, do que a Mari trouxe, quando a gente avalia o desempenho, o que é desempenho? As pessoas estão realizando, é o que se espera das pessoas realizarem no dia a dia delas. Quando a gente usa uma ferramenta de diagnóstico para entender o que influencia o desempenho, quais são os influenciadores da performance daquela pessoa, tem a ver com o quê? Conhecimento e habilidade, que é o que se adquire no treinamento. Então, eu preciso conhecer, eu preciso ter essa habilidade, só que não é sobre isso, porque às vezes a pessoa sabe, mas não quer, que aí esbarra na motivação. Então, a gente precisa olhar. Então, tem muita liderança que acha: nossa, faz o treinamento que está tudo resolvido, né? A gente que aplica treinamento, entrou na sala de treinamento, a mágica aconteceu. Não. Tem que olhar as outras, que aí vem muito do plano de gerenciamento de risco. Olha só onde vai. Às vezes, a ausência de um feedback, às vezes o clima impacta na motivação. E hoje a gente aplica muito diagnóstico. Aplica muito diagnóstico para entender o que está influenciando a performance das pessoas. E isso pode ser agora um problema de burnout, um problema de saúde emocional. E aí agora a Mari falou muito dessa questão do ambiente, o cerne da coisa que é a cultura, mas aí eu queria agora amarrar para a Yolanda trazer, e afinal, o que é a cultura, o que é a segurança psicológica, né? Que é um dos pontos que tem a ver com a cultura, e o que isso tem a ver com tudo isso também. Legal. E aí vou até amarrar um pouco essa pergunta se treinamento é suficiente, né? Se dá para resolver todos os problemas com treinamento, porque é interessante que a segurança psicológica, sim, assim, tentando trazer de uma forma simplista, é ter um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis, um ambiente onde as pessoas se sentem tranquilas para se abrir, para expressar suas ideias, para falar, onde não tem medo, né, de punição ou medo de ser retalhado, não tem nenhum tipo de brincadeirinha ou de alguma coisa ali que pode ser inconveniente, né? E quando você está num ambiente que tem segurança psicológica, você expressa suas ideias, você consegue falar dos problemas, dos erros, do que precisa ser melhorado, você consegue trazer inovação, né? Então, a Mary comentou aqui sobre, por exemplo, um ambiente que não tinha, provavelmente, que nos pontos ali não tinha várias coisas, né, em relação à cultura, mas um dos pontos que deu para perceber que não tinha é a segurança psicológica. As pessoas tinham medo de falar. E isso, consequentemente, traz impactos em vários aspectos, inclusive no resultado da companhia, tá? E quando a gente fala disso, treinamento somente não é suficiente. É preciso, não adianta nada a gente falar, tem que ser aberto, tem que falar, não pode isso. É importante, sim, porque eu falo que o treinamento ele é o primeiro letramento ali, é onde a gente traz consciência e explica, né, ensina ali o que pode e o que não pode, porque às vezes não é nem as pessoas não sabem, né? Como você falou, às vezes é cultural, às vezes a pessoa sempre trabalhou num lugar que fazia assim. Então, o treinamento ele ajuda muito para conscientizar, mas existem outras maneiras e outras ferramentas que a gente pode atuar junto com a empresa para que, de fato, essa transformação seja efetiva. Para que não seja só uma conversa, eu ensino, eu mostro, mas eu não consigo aplicar na prática, né? E de verdade, né? Até pegando um ganchinho aqui, a Ângela perguntou assim se a liderança está preparada. Eu acho que não. As empresas também não estão, né? Não é à toa, porque se elas estivessem preparadas, talvez não seria uma obrigatoriedade, talvez não teria vindo tão forte, né, das organizações em trabalhar essa temática. Mas é justamente para isso que vem essa mudança, para que as empresas e as lideranças estejam sim preparadas para lidar com essa questão de saúde mental. Então, elas não estão ainda preparadas, não é à toa que talvez está tendo uma discussão aí de mudar essa data, dar um pouco mais de prazo, porque eu acho que hoje 90% das empresas não estão preparadas e prontas para isso, mas a ideia é que a gente possa, inclusive, contribuir para essa preparação, para esse trabalho, para que o trabalho seja um lugar bom, né? Infelizmente, eu vejo hoje muitas pessoas reclamando de trabalhar,
E a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. Se a gente para refletir, a gente passa mais de um terço da nossa vida, talvez mais da metade da nossa vida trabalhando. Então precisa ser positivo, precisa fazer sentido, precisa ser um ambiente propositivo, porque é muito tempo da nossa vida nesse lugar, né? Então eu acho que vai ser fundamental. E um ambiente que não tem segurança psicológica não é um ambiente bom de se trabalhar, não é um ambiente que incentiva a colaboração, que incentiva a inovação, e com certeza é um ambiente que vai incentivar e colaborar aí nos aspectos de doenças de saúde mental. E aqui eu acho que a questão da segurança psicológica pode ser um grande impeditivo, porque ambientes que não têm segurança psicológica, as pessoas não se sentem confortáveis que está com problema de saúde emocional. Porque ambiente com segurança, e aí você vai me falando, que segurança psicológica forte, as pessoas têm confiança de mostrar sua vulnerabilidade. As pessoas conseguem pedir ajuda, porque elas sabem que não serão questionadas, serão sofrer bullying, será motivo de piada. Então, por isso que nós trouxemos esse olhar da segurança psicológica para falar da NR01. Esse comportamento precisa ser ressaltado, desenvolvido, olhado, porque senão não vai para frente, tá? Eu não sei se eu vou assim animar ou não, né? Mas Vai, o sabe? próprio Google, né? A Amy Edmondson, né? Ela serviu como base para um estudo no Google, porque o Google não sabia a diferença de performance entre as equipes. E aí ele identificou o seguinte: era segurança psicológica. Uns tinham liberdade para o Google, né? Que você fica imaginando que é o quê? É jogar pembolim na hora do lanche, você se sentir cool, né? Se sentir liberto das amarras e tal. Então, às vezes, está muito escondido isso aí, né? E é em qualquer empresa, não é uma prerrogativa do Brasil, especificamente, é algo que a gente tem que trabalhar muito mesmo. E E é aí eu quero. interessante porque quando a gente fala de segurança psicológica, tem gente que fala, mas agora eu tenho que cuidar do psicológico das pessoas. Não, né? Não, Não é isso. É eu cuidar do ambiente, para que ele seja um ambiente seguro, né? Para que as seguro. pessoas se sintam psicologicamente bem nesse ambiente. E é interessantíssimo, porque assim, a pesquisa o projeto Aristóteles, né? Que foi essa Do busca Google. do Isso. Google para entender quais eram as diferenças do time que tinham mais alta performance. É incrível porque a gente vê que a segurança psicológica não é só sobre estar bem, sobre ser É, feliz, sobre estar não, tranquilo, mas é sobre entregar mais, é sobre trazer mais resultado, é sobre alavancar mais os resultados da companhia. Então, é impossível eu trabalhar bem se eu não estou bem naquele ambiente. perfeito. É impossível entregar Perfeito. resultados se eu tenho muita pressão psicológica, muitos riscos psicossociais. Então, eu acho que é fundamental que as empresas entendam isso, assim, de que essa regulamentação vem para ajudar que elas cresçam cada vez mais também e para que os Perfeito. colaboradores possam se sentir cada vez mais felizes e confortáveis nos seus ambientes de trabalho. Sim. E aí, nós temos ainda 9 minutinhos. Eu quero trazer uma pergunta da Karine. Então, Karine, algumas ferramentas. Então, hoje, contem agora com a consultoria Intuito e com a evolução humana para esse trabalho de diagnóstico, para esse trabalho da elaboração do PGR, que é o anexo, para poder incluir nos demais PGRs de vocês, e também nesse trabalho de implementação, que não vai, como a gente falou, só apenas na parte de treinamento. Então, temos treinamento que provavelmente vai acontecer de segurança psicológica, da parte de comunicação, que a Mari toca bastante, falar de liderança, né? Mas também de assédio, treinamento de assédio, mas tem outro ponto. Implementação de políticas, isso também, porque aí vocês vão ter que criar política para mudar um pouco a sobrecarga aí do trabalho.
a parte de política, vamos lá, procedimentos, estrutura também de ambiente e a parte de desenvolvimento e comunicação. Isso pode até mudar um pouquinho até o plano da CIPAT aí de vocês. Rô, uma dúvida que aqui a Karine trouxe. Pode E falar. aí eu vou trazer para o Rô, depois as meninas podem completar. E como, então, ok. Quais são os indicadores? Falando rapidinho, então hoje nós usamos a parte de clima, cultura, existem questionários de Copenhague, que foi o Rô trouxe logo no começo, que consegue avaliar diversas dimensões, que é o que nós trouxemos, a questão de ambiente de assédio, a questão de liderança, a parte de sobrecarga, tá? Mas você trouxe aqui como é que a gente distingue, e eu sei que a Karine, porque ela é da área de segurança do trabalho, fatores de psicossociais pessoais dos ocupacionais. Tá. Quer responder, Ron? Respondo. Então, através do questionário, né, que a gente cria, tem algumas perguntas fechadas que ele vai perguntar das atividades laborais dele e da vida particular, né? E com isso a gente cria uma metodologia de pontos, né, que a gente cruza, e através dessas pontuações a gente consegue identificar se está ligado às atividades laborais ou à vida particular dele. Trazendo um adendo também, a gente tem que criar um PDCA referente a isso, por quê? Porque, por exemplo, nós aplicamos o questionário hoje. Só que daqui 3 semanas, alguém começa a passar um problema. Então, assim, qual o fluxo seguir? Então, por isso que a importância de ter uma psicóloga linkada ali dentro da empresa, para que possa atender esse colaborador fora desse período, né? Entender novamente se é referente às atividades laborais ou às atividades dele fora do trabalho ali, e qual o tratamento ele vai seguir, né? E isso também gera indicadores para a empresa para também identificar o clima e cultura e aí amarrar tudo de novo. Cá, fala se respondeu. Como eu conheço a Karine, qualquer coisa você me manda mensagem. E aí, gente, então, acho que falar um pouquinho o que acontece, tá? Então, se não for feito isso, tá tendo agora a prorrogação, tá? Mas é importante, então, o quê? Se a empresa não fizer, ela corre o risco de ser multada. Mas acho que o principal é o cuidado mesmo humano. As pessoas estão se afastando por questões de saúde emocional. Existe um tema chamado presenteísmo. Acho que é um tema novo. O que é o presenteísmo? Às vezes a pessoa ela não está afastada, mas o presenteísmo eu falo que a pessoa só de corpo físico, o espírito está em outro lugar, porque ela não está presente. Isso é uma improdutividade, porque às vezes você não está com essa pessoa afastada e poderia até colocar alguém para executar esse trabalho, e a pessoa ela está lá, mas ela não está porque emocionalmente ela não tem condições, então ela não entrega o que a empresa precisa porque ela está realmente esgotada. Então, existem diversos fatores que vocês que têm, né? Então, as questões jurídicas, as questões mesmo custos, tá? A questão de afastamento, improdutividade, ausência de entrega de resultado, e esse é um combo aí enorme, tá? Bom, e acho que até para a gente começar a desmobilizar, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para cada um aí fechar, né? Dar o seu parecer para a gente fechando. Então, vamos começar, Rô, fechando com você. Depois acho que vem para a Mari, depois para a Ioiô. Dá seus últimos comentários também que você quer deixar aqui para o pessoal. Tranquilo. Eu acho que, assim, além, lógico, né, da gente cuidar da saúde laboral dos nossos colaboradores, eu acho que a lei veio para isso, né, para a gente conseguir olhar, porque a gente acaba funcionando muito assim, né? E o que eu tenho visto, que como está tudo muito novo, os auditores, se entra com um processo trabalhista algum trabalhador, não tem uma tabela definida ainda referente às indenizações. Então, uma doença psicológica, não tem como você tabelar, olha, isso, aquilo e isso. Então, vai da identificação do juiz tabelar essa indenização para a empresa, tá? E que eu creio que se você desencadear todos os problemas que gerou na vida particular desse colaborador, por causa da doença que ele adquiriu no trabalho, eu acho que a indenização pode ser bem salgada. Boa. Legal. E, Mari, conta um pouquinho aí, você que já foi de RH, já... Gente, ponto importante, tá? Ai, já vou fechar.
todos aqui, tá, têm experiência corporativa. Então, hoje todo mundo está em consultoria, mas todo mundo sabe o que é o ambiente corporativo, já vivenciamos, já teve problema de depressão também. Então, a gente sabe do que está falando, né? Todo mundo já tem uma Isso história aí. triste para contar, mas eu acho que é por isso que é o nosso propósito como consultoria, tanto a Intuito como a Evolução Humana. Somos pessoas que vivenciamos, então a gente conhece a rotina empresarial, tivemos diversas dores também, mas também são pessoas apaixonadas pelo que faz e quer entregar com excelência esse trabalho. Mari? Tá bom, eu quero agradecer esse momento que nós estivemos aí juntos. Amei compartilhar aí, fazer trocas. Acho que a área de RH, esse é o momento de ser estratégica, né, de ser atuante ali junto com as áreas, né, observando, né, nas pesquisas, observando nos KPIs, observando em reuniões, manifestações, engajamentos, porque o aspecto é sutil, né, a gente sabe dos números, né, então há uma mudança de mindset, mas é a oportunidade que o RH tem de ser cada vez mais estratégico, porque o custo que a empresa paga, né, esses Vida. riscos, né, psicossociais, não estou nem falando das multas, mas no âmbito realmente corporativo são altas, né, os encargos, vamos dizer assim. Muito obrigada. Ioiô, ioiô é dos trás dos bastidores, gente. A Yolanda, tem que ser séria aqui que é live. Eu acho que, só complementando assim o que todo mundo trouxe, o nosso intuito aqui é de promover mesmo uma saúde mental, não só fora dos bastidores, mas dentro das empresas, né, para que as empresas entendam também o papel fundamental delas nesse momento e que muitas empresas vinham falando, não, a gente cuida, a gente tem programa, a gente tem ação, e agora eles vão ter que mostrar na prática, né? Então, acho que também para as empresas agora é a hora, como a Mari falou, de atuar e de mostrar os seus diferenciais também para a equipe. E para você que é colaborador, que está na empresa, é também de mostrar que você tem conhecimento e que você também pode exigir que o ambiente seja um ambiente positivo e acolhedor e com segurança psicológica para que você trabalhe, né? Então agora tem uma regulamentação para isso e a gente precisa exigir que isso aconteça e a gente está aqui para apoiar e para contribuir para ajudar nesse processo. Show, acho que aqui entra a Mari, completando muito o que você falou, são várias áreas, porque agora a gente pega esse braço, essa força que a ANR traz, essa obrigatoriedade que a segurança do trabalho traz, agora com aquelas vontades de RH, né, que sempre teve, entra já junto com essas ações do RH, e ainda a gente traz essa questão jurídica. Por quê? Quando você for fazer, vai entrar a parte de implementação de uma estrutura de um canal de denúncia. Nem todas as empresas hoje têm um compliance, toda uma estrutura, né, de canal de denúncia sobre o assédio, políticas bem claras, código de conduta, isso de fato. Então, assim, está com o jurídico ainda também. Por quê? Porque é lá onde também é uma das nossas fontes de análise. Então, uma das fontes de análise é o quanto a empresa está tendo denúncia de assédio. Então, é outra área com outros KPIs que está amarrado também a NR. Então, a gente fala aqui de um jurídico, a gente fala aqui de um RH, a gente fala aqui da área de segurança do trabalho, né? Todo esse combo que vai vir depois com política, com indicadores, a área da saúde ocupacional também, porque agora vai começar a ter questionário para identificar. Eu já tinha isso na outra empresa, que é o quanto as pessoas têm, tá? Bens de saúde emocional, as anamnésias, o que antes era até uma boa prática, que algumas empresas, que eu já vi algumas empresas aplicarem a anamnésia, outras não, eu olhava mais o risco, né, de alimentação, não, agora vai ter da saúde. Então, assim, olha só, o combo todo. Então, tô bem feliz aí. Acho que é É isso. muito trabalho para todo mundo. É verdade. E aí vamos fazer um momento merchan. Se precisar, a gente então tá esse grupo multidisciplinar aqui que está com a Intuito Evolução Humana. Então, vocês vão contar com o quê? Com o time de engenharia e de segurança do trabalho que vai trazer todo esse repertório que o Rô trouxe, que é o quê? Metodologia, cálculo também,
para fazer esse mapeamento de acordo com as regras, mas aí vem junto também esse olhar da psicologia, então tem conosco aí as nossas psicólogas para nos apoiar nessa visita, porque não é só aplicar então o checklist online, precisa sim fazer uma visita, entender, conversar, então usem esse grupo de psicólogos, que é pessoas que de fato estudaram para isso, e também as consultoras que cuidam dessa parte de cultura, essa parte de desenvolvimento, de clima, todo esse grupo multidisciplinar é o que vai aí desenvolver todo esse plano. E é isso. Alguém tem dúvida para a gente, ou podemos fechar a nossa live? Aqui. Legal, o pessoal falou parabéns. Obrigada aí, meninas. Vão seguindo a gente, então sigam a gente aí nas redes sociais. Acho que é isso, né? Quem tiver dúvida, depois pode mandar mensagem. Quem quiser mandar pautas. Eu não sei se a Karine ainda está. Karine, ficou ainda alguma dúvida? Depois qualquer coisa, ela me manda mensagem. Então é isso, gente. Obrigada, uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Uma boa gente. noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.